E aí, vamos mergulhar de cabeça no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis. E olha, ele é muito mais do que só uma coleção de histórias antigas. Ele é o livro de todos os começos, sabe? É o alicerce, a base para toda a narrativa complexa que a gente vai ver depois. É bem aqui que os temas mais importantes da fé aparecem pela primeira vez. Então, a grande pergunta que Gênesis tenta responder não é tanto sobre o como as coisas foram feitas, a parte mecânica da criação, mas sim o porquê. Por que tudo isso aqui existe? É uma pergunta que, vamos combinar, ecoa até hoje, né? E a resposta que o livro dá é, antes de mais nada, teológica. O objetivo de Gênesis não é ser um manual de ciências ou um livro de história como a gente estuda na escola. O propósito dele é muito, muito mais profundo. É revelar a natureza de Deus e o comecinho do plano dele para a humanidade. Certo, então vamos entrar nisso. Para a gente entender Gênesis de verdade, primeiro a gente precisa sacar o que ele é, e talvez mais importante ainda, o que ele não é. Apesar de ter narrativas sobre pessoas, eventos e a criação, tudo isso está ali por um motivo maior. As biografias não são sobre heróis perfeitos, longe disso. E a história também não é super detalhada. Tudo aponta para uma verdade central, uma verdade teológica. E aqui estão os pilares do livro. Primeiro, o universo não é um acidente, mas uma criação intencional e boa. Segundo, Deus escolhe se revelar para a gente através de um relacionamento, um pacto, uma aliança. E terceiro, essa nossa condição de separação, de dificuldade, tem uma origem, a escolha pela desobediência. Uma coisa que surpreende em Gênesis é como um texto tão, mas tão antigo pode ser tão organizado. Não é uma coleção de histórias jogadas de qualquer jeito, não. Existe uma espinha dorsal, uma estrutura literária muito clara que amarra tudo. E a chave para entender essa estrutura toda é este número aqui, 11. Essa frase, Toledot, em hebraico, que significa mais ou menos esta é a história de, ou estas são as gerações de, funciona como um marcador, sabe, um divisor de seções. O autor do livro usou essa fórmula 11 vezes para organizar a narrativa toda, passando de uma geração para outra de um jeito bem intencional. E essas 11 seções se encaixam perfeitamente em duas grandes partes. A primeira, que a gente chama de história primeva, tem um foco universal. Fala da criação, da queda e de como o pecado se espalhou por toda a humanidade. Já a segunda parte, as narrativas patriarcais, fecha o foco de um jeito drástico. Passa a focar em uma única família, a de Abraão, por onde Deus vai começar seu plano de redenção. Agora vamos explorar um pouco mais essa primeira parte do livro, que é onde o conflito central da história toda é estabelecido. Isso aqui é simplesmente genial para a gente entender como a mensagem de Gênesis era radical para a época. Pensa bem, os mitos dos povos vizinhos, como os da Babilônia, diziam que o mundo nasceu da violência entre deuses e que os humanos foram criados para serem basicamente mão de obra escrava. Aí chega Gênesis e vira essa mesa, apresentando uma visão revolucionária. Um Deus único, soberano, que cria um universo bom e ordenado só com a sua palavra. E a humanidade é a coroação disso tudo, feita com dignidade e propósito. A diferença é gritante. O ponto central da queda não foi comer uma fruta. O que aquele ato simbolizava é que era o problema. Era o desejo de autonomia, de querer ser como Deus, de definir o bem e o mal por conta própria. A consequência mais lógica dessa busca por independência foi a separação do Criador. E a partir daí a gente vê uma espiral descendente. O pecado começa no nível individual, depois contamina toda a sociedade, como a gente vê na violência que existia antes do dilúvio, e finalmente chega no auge com uma rebelião organizada, coletiva, contra Deus lá na Torre de Babel. O problema se tornou global. Com a humanidade toda espalhada e separada de Deus, era necessária uma nova estratégia. E é exatamente aqui que a história muda de tom. A gente para de descrever o problema e começa a apresentar a solução. Esse é o momento decisivo. No meio de um mundo em rebelião, Deus chama um homem, Abraão. E não por algum mérito dele, mas por um ato de pura graça e soberania. O plano de Deus para restaurar o mundo começaria com uma única família. As narrativas dos patriarcas acompanham toda a jornada dessa aliança. A gente vê a promessa passar de Abraão para o seu filho Isaque, depois para Jacó, cujos 12 filhos se tornariam as 12 tribos de Israel. E, por fim, com a história de José, vemos como essa família vai parar no Egito, preparando o cenário para o próximo grande ato da história, o livro do Êxodo. O texto não esconde as falhas dos patriarcas. Eles mentem, enganam, duvidam, e isso só reforça a mensagem principal. A escolha dessa família não foi porque eles eram melhores,
mas porque Deus os escolheu para serem o canal através do qual ele se revelaria à humanidade. Então, se a gente der um passo para trás e olhar para essa narrativa toda, dá para a gente identificar uns temas teológicos que vão durar e se repetir por todo o resto da Bíblia. O conceito central é a aliança, é a estrutura do relacionamento de Deus com o seu povo. A escolha, a eleição de Israel não é para criar exclusividade, mas sim para uma missão, ser o veículo pelo qual o conhecimento de Deus alcançaria todas as nações. Gênesis afirma a existência de um único Deus. Os patriarcas, como Abraão, viviam como monoteístas na prática, adorando exclusivamente a este Deus, mesmo no meio de culturas cheias de deuses. Essa fé em um Deus soberano que dirige a história é um pilar de toda a narrativa. E por fim, o tema do pecado. Gênesis mostra que as escolhas humanas têm consequências reais, que a rebelião leva à separação e ao caos. No entanto, a justiça de Deus vem sempre acompanhada da sua misericórdia e de um plano de redenção que não para, que nem mesmo a nossa falha consegue frustrar. E assim Gênesis nos deixa com essa questão para pensar. Ao contar a história da origem de uma família e de uma aliança, ele está, na verdade, oferecendo uma estrutura para a gente entender a condição humana, a natureza de Deus e a esperança de restauração que ecoa até hoje. Uma história sobre o começo de todas as coisas.